E quando eu ia conversar com a galera que tava trabalhando lá, que tava atendendo, que tava saindo ou chegando do trabalho, que tava passando pra ir pro metrô, o pessoal pegava o panfleto muito mais, o pessoal conversava muito mais, o pessoal ressoava muito mais, sorria muito mais, ouvia muito mais. A gente tem um problema de comunicação. A gente não tem um problema de ideias, a gente tem um problema de como explicar as nossas ideias pra pessoa que veio de depois do longe e pegou 2, 3 condução pra vir trabalhar aqui. Porque o nosso discurso é pau no cu de vagabundo, prosperidade, segurança e defesa da... Porque assim, gente, defesa de propriedade privada é segurança, tá? Segurança é uma pauta de libertarianismo. É o direito de você se defender contra criminosos. Ok? Então, quando você fala assim, eu sou a favor da defesa da propriedade privada, um produtor rural vai entender isso, e alguém de direito um pouco mais instruído vai entender isso. Agora, quando você fala, ó, eu sou a favor de vagabundo se fuder, e você poder se defender e trabalhar e crescer e prosperar, você ainda tá falando libertarianismo, só que você não falou do jeito nerd. E todo mundo que ganha, que tem uma renda familiar de menos de 5 mil reais por mês, vai olhar pra isso e falar, é isso que eu quero, bicho. E a gente conseguiu converter isso muito bem. Eu acho que, inclusive, por isso que o Marçal cresceu tanto. O que me leva ao próximo ponto, que já estava aqui, mas só para explicitar, fale de resultados, não fale de e-mails ou de teoria. Campanha não é hora de ficar falando de meses e tudo mais. Falar o que você vai fazer, o que você vai entregar, como é que você vai melhorar. O discurso anti-vagabundo é muito forte e existe um discurso antissistema muito forte. O Marçal era completamente o discurso antissistema, boa parte do voto de direita era um voto antissistema. E quando eu falava disso com população geral, cara, não importava, velho. Não importava de onde a pessoa era. Todo mundo ressoava com isso. A gente só precisa encontrar o jeito. Tipo, o voto Milley tá aí. O voto Milley tá aí. Mais de metade da população votaria pra alguém que tá falando de prosperidade contra o sistema e contra os vagabundos, sem pensar muito tempo sobre isso. Não tem. Eu não tenho dúvida disso. A questão agora é quem que consegue executar esse discurso. Nós não temos mais um problema de tecnologia, nós temos um problema de engenharia. O Brasil virar libertário nos próximos 10 anos é não puramente porque tem um outro lado de comunidade, treinamento de lideranças e criação de instituições e tudo mais que eu acho que responde por metade do esforço, mas a outra metade é um problema de comunicação. Quem executar isso, acabou. Ok? Ah, mas tem as pessoas que votam no sistema, votam no Nunes, votam no Boulos, votam no não sei o quê. Isso eu já sabia de ter palestrado no Nordeste extensivamente, conversado com várias pessoas no interior do Nordeste e tudo mais. Mas também confirmado aqui em conversar com várias pessoas de vida simples e tudo mais. As pessoas que votam no sistema, elas sabem a merda que elas estão fazendo. É só que elas sabem que elas estão num relacionamento abusivo. Elas falam, ó, eu não vou prosperar, eu não vou ficar rico. Serviços públicos não vão ficar melhores. Corrupção não vai acabar. Eu só quero saber quem vai me dar mais. É isso. Eu só quero saber quem vai resolver. Tipo, a pessoa desistiu de qualquer noção de que um dia as coisas vão ser boas. Ela só tá tipo, cara, só conserta o parquinho, bicho. Eu não espero que vocês façam a educação funcional, eu não espero que vocês façam nada, eu já desisti disso. Só deixa a feria melhor, tapa os buracos, faz isso aqui, tá bom, eu vou votar em você, eu não acho. Ela não acredita, ela sabe que é um relacionamento abusivo. Ela sabe que ela tá sendo explorada, mentida, roubada, enganada e que todos os candidatos, ou 98% deles, é literalmente a mesma merda. Vindo do mesmo fio de enxofre direto do inferno. Ela só tá pensando, onde é que eu ganho mais? Então é um problema de fé, de esperança. Tipo, o voto do Milei na Argentina. Quem votou nele não virou libertário naquele ano. Eram pessoas que já entendiam ali o que estava acontecendo, só não achavam que ia ter alguém que ia enfrentar isso, ou fazer isso, ou entregar. Então é um problema de criar essa entrega. Entendeu? E por último, pessoas e valores são muito mais importantes do que propostas. Isso é uma coisa que o pessoal do Novo tem que entender. Cara, assim, ó, na moral, foda-se tua proposta.
10, 20% do seu eleitorado vai vir por causa disso. O resto vai vir de quem você é, de quais são os seus valores, qual a sua história, quais são as coisas que você transmite, e tá certo isso. E tá certo isso, porque digamos que do mais absoluto nada, do absoluto uau, vamos pensar uma figura, o Pacheco, presidente do Senado, começasse a só fazer proposta libertária, do nada. Algum de vocês ia votar nele? Você entende? Você olha e fala, não, mas esse cara é objetivamente um merda. Objetivamente uma das piores pessoas da história do Brasil. E ele tem todo esse histórico dele. Se ele tá falando isso agora, não importa, eu não quero saber. Então, as pessoas estão olhando assim pra qual é a sua história, quais são os seus valores, o que você já fez, qual é o teu resultado, como é que é a sua apresentação. O que eu posso confiar que você no seu núcleo como um ser humano é? E daí depois a gente vê as propostas e decide em cima disso, ok? Quer um exemplo disso? Digamos que o Marçal mudasse no meio da campanha, faltando 15 dias para a eleição. Ele mudasse a plataforma econômica dele para o que o Ciro Gomes acha. Ele perderia um voto. Ele perderia um voto sequer. Você entende o ponto? Então a gente precisa valorizar isso muito mais. Assim, obviamente a gente precisa ter propostas. Obviamente a gente precisa ter uma discussão técnica. Obviamente a gente precisa ter uma qualidade muito profunda no que a gente faz e discute. Mas a gente precisa entender que 80% do nosso resultado não vai vir disso. Ok? E parar de achar que você vai fazer um grande vídeo de proposta e todo mundo vai ficar uau! E votar em você. Isso não vai acontecer. Próximos passos. O que eu vou fazer agora? Agora, pelo resto de 2024, eu preciso reestabilizar várias coisas na minha vida. Então esperem conteúdo diário tipo isso aqui. Não vão ser grandes produções. Voltar com conteúdo diário no Instagram. Focar na SET bastante. A gente precisa trazer para dentro do Gabinete de Liberdade as centenas de vereadores que foram eleitos. Então eu vou ficar outubro e novembro inteiro em vendas, de trazer essas pessoas para dentro para trabalhar isso e para conseguir ter centenas de cidades onde a gente vai trabalhar a liberdade pro ano que vem. Tem toda uma jornada pessoal que eu vou precisar passar de... não um reencontro profissional, mas de uma redescoberta, de um redesenho profissional de o que é isso, o que eu tô fazendo, como é que é esse conteúdo aqui, porque os últimos 2 anos foi muito guiado pensando em campanha e agora não vai ser at all isso. E eu tenho outras referências, várias coisas que eu gostaria de me inspirar sobre. Eu não quero copiar ninguém, mas eu quero entender por que funciona, o que é isso ou aquilo, e refletir sobre isso e incorporar no meu trabalho. Mas, cara, isso é uma arte. Tipo, sabe, se você tá tocando guitarra e você quer mudar o seu estilo significativamente, isso é um processo de 2 anos. Se você já for bom. Então eu não espero acertar fantasticamente conteúdo em fevereiro de 2025, mas eu quero definitivamente colocar muito mais energia nisso e no trabalho todo do Gabinete de Liberdade de mudanças, implementar resultados de fato e não só ficar na gritaria. Eu não gosto do pessoal que é só gritaria. Não é quem eu sou. E eu acho ainda que o grande lugar meu e do Ideias Radicais nesse mundo e nesse troço de liberdade nosso aqui é, de alguma forma que eu ainda não descobri exatamente como, não só dar ideias e inspirar pessoas e tudo mais, mas é criar um espaço onde isso acontece mais facilmente, é ser um acelerador, um catalisador disso. E eu preciso descobrir como fazer isso. A gente já tentou algumas coisas, eu aprendi bastante, quanto mais você erra, mais você sabe que você não deveria fazer, e é o que eu quero continuar trabalhando pela frente. A gente não vai vencer em 5, 10 anos. Não acho que isso vai acontecer. Eu quero dizer, tipo assim, o libertarianismo crescer pra caramba no Brasil, eu não acho que vai ser assim... Talvez, mas eu não apostaria casa nisso. A gente pode ter uma situação Milley? Pode. Mas eu não vou fazer todo o meu planejamento, ou estrutura, ou não sei o que, pensando que isso obviamente vai acontecer. Eu acho que o potencial tá lá. Eu acho que tá ali pra ser colhido, eu acho que a gente tem um roadmap. Mas entre você saber que dá pra ser feito e o que tem que ser feito e fazer isso, existe um grande espaço
que eu acho que é a minha jornada nos próximos 2 anos aí, em termos de comunicador, de educador, de criação de uma comunidade e de, junto com isso, implementar resultados reais, o que eu acho que ajuda muito o nosso argumento. Ainda assim, cara, nós temos hoje 18 cidades do Novo. Fomos reeleitos nas 4. A mais difícil foi o Arão, com 60% em Ascurra. As outras 3, o Gleidson em Divinópolis foi 72%, o Adriano foi 75%, 78% e o Falcão foi 85%. A gente sabe que funciona. E a gente sabe que as outras 14 cidades a gente vai fazer isso. E se a gente ganhar Ribeirão Preto e Taubaté agora, é surreal o que a gente pode fazer nisso. Então tem muito que trabalhar. Eu tô feliz com esse resultado agregado no final e eu não tô triste que eu perdi. A gente tem muito trabalho pela frente e eu tô muito empolgado pra fazer isso. Eu só preciso passar esse burnout, cara, porque eu ainda tô um esforço mental constante pra só manter o foco. Assim, eu acho que eu vou levar mais 1 semana ou 2 pra me recuperar disso. Isto posto, por esse vídeo é isso. Obrigado por todo mundo que veio até aqui. Obrigado por todo mundo que votou em mim e acreditou nisso. Fez muito bem pessoalmente pra mim, pra como eu me vejo ter a maior vaquinha em número de doadores do Brasil, e segundo maior em valor, ter toda essa votação. Se você me acompanha um pouco, você sabe que eu sou extremamente crítico de mim mesmo, então isso ajudou bastante. E agora é todo um processo de pensar, cara, dá pra fazer todas essas coisas aqui, né? Vamos brincar, porque agora eu acabei de descobrir que o teto disso aqui é muito maior e agora eu tenho tempo pra isso. Olha só. Enfim, por esse vídeo é isso.